Ou seja, a variação de pressão ela não vai depender da altura, ela não vai depender da. Sendo assim, essa variação de pressão ela não vai depender da altura, ou seja, ela nos afirma, assim como o princípio de Pascal, que a pressão será a mesma em todos os pontos do interior do líquido. Agora falando um pouquinho sobre outro princípio, o princípio de Arquimedes, eu vou trazer para vocês mais um exemplo ilustrativo para poder entender melhor essa situação. E aqui nós temos duas situações. Uma primeira, onde nós temos um saco plástico dentro de um recipiente contendo fluido, nesse caso a água. E nele nós podemos observar que o saco e a água que está contida nele possui um equilíbrio estático, né? Ou seja, que ele nem tende a subir nem a descer. A força gravitacional para baixo, Fg, atua sobre ele, né? Nós temos diversas forças atuando sobre esse saco plástico. E ela tende a ser equilibrada por uma força maior vindo de baixo, sendo exercida pela água que está do lado de fora do saco. Esta força essa força resultante que atua para cima, ela é uma força Fe, que nós chamamos ela de força de empuxo, onde ela existe justamente porque a pressão da água que envolve o saco, ela aumenta de acordo com a profundidade. Com esse experimento, nós podemos observar que quando somarmos vetorialmente todas essas forças exercidas, né, sobre a água, as componentes horizontais elas vão se cancelar. E a soma das componentes verticais é justamente o empuxo Fe, que vai agir sobre o saco. Onde Fe é dado por a massa do fluido vezes a gravidade, certo? Então, só recapitulando aqui, nós temos que o princípio de Arquimedes, ele nos dá a força de empuxo, onde o empuxo ele é dado pelo peso do fluido deslocado. Sendo este peso a massa do fluido vezes a gravidade, como foi dito antes. E aqui nós temos um segundo exemplo, né? Que acabei deixando passar um pouco batido, que em vez de saco plástico é uma pedra, onde ao contrário do saco, ela não possui o equilíbrio estático, tendo em vista que a força gravitacional para baixo, né? A força gravitacional que atua para baixo, ela acaba sendo, tendo um módulo, o módulo da força gravitacional, ele acaba sendo maior do que o módulo da força de empuxo. Sendo assim, a nossa pedra ela acaba afundando para o fundo do recipiente. Falando agora um pouco sobre fluidos em movimento, fluidos ideais em movimento, nós temos que para um fluido ele ser ideal, ele necessita satisfazer 4 requisitos, né? Esses requisitos nós dividimos eles como o escoamento laminar,
No que consiste ele? Consiste basicamente na velocidade do fluido em um ponto fixo qualquer, ela não variar com o tempo, nem ele, e nem o módulo, e nem a orientação do... Dando continuidade, mais uma vez, um probleminha com a câmera, nós temos como segundo item necessário para o fluido ele ser ideal, ele ser compressível, que consiste basicamente em sua massa específica, ela tem um valor uniforme e constante. Uma terceira necessidade é que ele seja não viscoso, ou seja, colocando aí como exemplo, nós temos o mel, que ele acaba sendo um fluido mais resistente ao escoamento do que a água, como por exemplo, né? Sendo assim, sendo ela um fluido mais escuro. Para ele ser um fluido ideal, ele precisa satisfazer a, a propriedade da não viscosidade. Um outro item é que ele seja irrotacional, que consiste basicamente em num certo fluxo de fluido, ele não girar em torno da sua própria massa. Apesar dele poder girar em torno de outros eixos, ele não pode girar em torno do eixo que passa pelo centro da sua própria massa. Falando agora sobre a equação da continuidade, ela que é bastante conhecida, bastante comentada, né? Nós temos nela uma relação entre a área e a velocidade de escoamento. Equação da continuidade. E nela nós basicamente temos uma relação entre a área e a velocidade do escoamento desse fluido, onde essa relação ela vai nos retornar a vazão volumétrica desse fluido, sendo essa razão ela dada por RV, razão volumétrica, consiste basicamente na vazão do fluido, certo? E aqui, só para pontuar, essa área vai ser a área da seção, e o V vai ser a velocidade de escoamento. Velocidade de escoamento. E aí eu tenho até um exemplo aqui para poder exemplificar melhor, onde este A1 basicamente consiste na área da seção reta inicial, que vai ser A1, e o A2 consiste na área da seção reta, esta segunda área da seção reta, a área de saída. E aí nós temos que a velocidade de escoamento do fluido, e aí nós temos que, dado o sentido de fluxo para esse fluido, nós temos A1 como área da seção reta de entrada, A2 como área da seção reta de saída, e aí a equação da continuidade, ela nos implica que se nós tivermos uma área da seção reta de sair com uma redução de tamanho diante da área da seção reta de entrada, nós teremos um aumento da velocidade de escoamento. Ou seja, se A2 for menor do que A1, a velocidade de escoamento na segunda área da seção reta será maior do que na área da seção reta 1. E aí, para finalizar o nosso estudo sobre fluidos, nós temos a equação de Bernoulli, onde ela nos traz aqui como exemplo um tubo onde um fluido circula através dele, um fluido ideal, onde ele entra pela extremidade esquerda e pela extremidade esquerda de cor rosa, e ele sai com um volume idêntico, igual na sua saída.
e ele sai com volume igual aqui na saída verde. Como esse fluido ele é incompressível, com a massa específica constante, sendo assim, nós temos a definição da equação de Bernoulli, que ela nos entrega que P1 mais meio ρ de V1 ao quadrado mais ρ, onde nós temos que meio de ρ de V é denominado de energia cinética específica. E aí nós temos uma observação importante também da equação de Bernoulli, que ela nos diz que se y1 e y2 for igual a zero, for constante, ou igual a zero, por exemplo, nós temos que ρ de GH vai se cancelar e nós ficamos com P1 mais meio de ρV ao quadrado igual a P2 mais meio de ρV2 ao quadrado.